I believe I am psychic. My first prediction, I am either gonna fly or ruin that family's picnic. Hey, you've ruined our picnic! Psychic! Assistimos desenhos animados como uma maneira de escapar do mundo real, e às vezes percebemos que estamos exagerando quando até a Netflix nos interrompe para perguntar se ainda estamos assistindo. Alguns desenhos apresentam eventos e situações do mundo real que às vezes chegam bem perto da realidade. Hoje falaremos sobre algumas cenas dos seus desenhos animados favoritos que acabaram sendo proféticas. Mas, embora Homer Simpson possa ter acertado com a previsão de um grande evento científico, às vezes os desenhos estão redondamente enganados. I have no date, a 2-liter bottle of Shasta, and my All Rush mixtape. Let's rock. Homer Simpson não é o cara mais inteligente do mundo, e todos sabemos que ele é desqualificado para praticamente qualquer coisa que não seja comer rosquinhas. Por isso, é meio doido que ele trabalhe em uma usina nuclear. Se as coisas derem errado, pode significar um desastre muito maior do que apenas a destruição da pequena cidade de Springfield. Mas talvez Homer seja mais esperto do que acreditamos, especialmente porque ele conseguiu descobrir algo que perturbou os cientistas de verdade por algum tempo. Quem imaginaria que Homer J. Simpson descobriria a massa do bóson de Higgs 14 anos antes da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear? Em O Mágico do Terraço Evergreen, Homer decide tentar ser inventor. Temos a sensação de que ele teria sido mandado para casa de mãos vazias com invenções como um martelo elétrico e um dispositivo que lança jatos de maquiagem. Mas ele também calculou a massa do bóson de Higgs em 775 gigaelectronvolts. De acordo com o Dr. Simon Tseng, autor de Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, esse número é surpreendentemente semelhante à estimativa real de 125 gigaelectronvolts, feita pela Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, mais de uma década depois, em 2012. A equipe de redação dos Simpsons é composta por muitos matemáticos, e o autor dessa fórmula foi um deles. Após sua passagem por Os Simpsons, David X. Cohen se tornou o escritor e produtor executivo do Futurama, outro programa que conseguiu prever o futuro. Ver tecnologia futurista no Futurama não é exatamente surpreendente, mas esse não é o único programa que apresenta dispositivos que pareciam avançados na época. Vamos dar uma olhada no clássico desenho animado Inspetor Bugiganga. Muitos dos aparelhos usados pelo inspetor e seus aliados parecem muito com a tecnologia que temos hoje em dia. Basta olhar para o Gadget Móvel, que apresentava um modo de piloto automático e habilidades de estacionamento automático. Isso era inédito na época, mas agora está se tornando cada vez mais comum. Também tem o Computer Book, de Penny, que se parece muito com as primeiras versões dos laptops que ainda demoraram anos para serem lançadas depois que Penny estreou essa tecnologia. Tinha até um recurso de auto-preenchimento de texto que supunha o que ela estava procurando após digitar poucas letras. Ele também apresentava mapas digitais comparáveis aos modernos Google Maps ou sistemas de navegação por satélite. Ela também tinha uma câmera digital com um dispositivo que ligou ao Computer Book para tirar fotos. Além de estar à frente do seu tio, Penny também estava à frente das nossas tecnologias na época. Espera aí, então os Simpsons sabem muito mais de ciências do que a gente pensava? Claro, existem muitas piadas sobre os hábitos alimentares do Homer, ou então as brincadeiras do Bart, mas também existem alguns momentos bem inteligentes escondidos por lá. É até possível que o programa tenha previsto a propagação do coronavírus há 27 anos. Muitos de nós ficamos surpresos ao descobrir que as lojas estavam sem papel higiênico e lenços desinfetantes, mas talvez devêssemos estar prestando mais atenção à lição dos Simpsons sobre como epidemias dessas podem se espalhar. No episódio Marge Acorrentada, Springfield é atingido pela fictícia gripe Osaka. A fonte da doença era um operário japonês que tossiu dentro de uma caixa antes de enviá-la para os Estados Unidos, onde foi aberta por Homer Simpson. Sim, o programa conseguiu demonstrar uma doença originária de um país estrangeiro chegando nos Estados Unidos, mas essa não foi uma previsão tão importante assim. Existem imagens editadas do episódio online que fazem parecer que se tratava especificamente do coronavírus. Mas relaxa, o episódio apenas mostrou a transmissão da gripe de Osaka e isso não foi real. Pelo menos ainda não. Os Simpsons se passam nos tempos atuais, mas shows como Futurama ocorrem num futuro distante. Portanto, é de se esperar algo sobre tecnologia futurista.
O programa cobre todas as bases clássicas de ficção científica, como carros voadores, robôs falantes e humanos colonizando outros planetas. E assim como os Simpsons, Futurama conseguiu prever alguns eventos interessantes. No episódio O Menor de Dois Males, eles visitam um local chamado Pastorama, que é um parque temático histórico com algumas imprecisões. Ok, talvez os vaqueiros não caçem mamutes em busca de lã, mas acabamos recebendo um 9º filme de Star Wars, como previsto num letreiro de cinema. Infelizmente, na cena ele se chamava o Bar Mitzvah de Yoda, e não a Ascensão de Skywalker. Mas mesmo assim, quando esse episódio do Futurama foi lançado, ainda estávamos no primeiro episódio de Star Wars, A Ameaça Fantasma. A ideia de tornar a franquia extensível a 9 episódios parecia louca, mas aparentemente era louco o suficiente para acontecer. Enquanto ainda não vimos o Bar Mitzvah de Yoda, encontramos outro membro de sua espécie misteriosa no Mandalorian. Não é segredo que a Disney é um gigante absoluto na indústria do entretenimento que está ficando cada vez maior. Mas havia um movimento específico da Disney previsto pelos Simpsons muito antes de realmente acontecer no mundo real. Durante o episódio When You Dish Upon a Star, Homer teve a oportunidade de interagir com celebridades como Alec Baldwin e Kim Basinger. E a certa altura, o logotipo da 20th Century Fox está à vista, mas com algo a mais. Sob o logotipo estão as palavras, uma divisão de Walt Disney Co. Naquela época, a Fox operava independentemente da Disney, mas esse não é mais o caso. Este episódio foi ao ar em 1998 e algumas décadas depois, a Disney realmente adquiriu a Fox e suas propriedades. Como os Simpsons fazem parte da Fox Broadcasting Company, a Disney não tem autoridade sobre o programa. Mas ela é dona da produtora por trás do programa, e agora os fãs podem acompanhar episódios antigos na Disney Plus. Quem poderia imaginar isso além dos próprios Simpsons? Como já falamos antes, o Futurama também fez muitas previsões sobre o futuro. Ainda não temos cabeças de celebridades falantes em jarros, mas alguns aspectos futuristas do programa realmente se concretizaram no mundo real. Vamos dar uma olhada no episódio Raging Bender, onde os personagens visitam o set de Todos os Meus Circuitos, o filme. Além de vermos de perto o estimado ator robô Calculon, vemos membros da plateia escolhendo qual direção ele tomará durante o filme. Parecia um conceito futurista na época, mas desde que o episódio foi ao ar, isso se tornou muito popular. Atualmente existem inúmeras opções de jogos com escolhas, incluindo os populares The Walking Dead e The Wolf Among Us. Também tivemos o especial interativo Black Mirror, Bandersnatch, lançado na Netflix. Esse estilo de show foi considerado revolucionário por pessoas que esqueceram claramente que Futurama o fez primeiro, antes mesmo que qualquer um de nós pudesse imaginar isso. Os filmes interativos definitivamente parecem impressionantes em teoria, mas podem levar algum tempo para virarem moda. Não devemos esquecer que mesmo os principais estúdios de cinema lutam para fazer as coisas simples, como por exemplo, adaptar um dos musicais da Broadway mais populares e de longa data de todos os tempos. Sim, estamos falando do enorme fracasso crítico e financeiro que foi o filme Cats. Apesar do fato de ter sido uma adaptação de uma peça amada com um elenco de celebridades e um orçamento de 100 milhões de dólares, a maioria dos membros da plateia não curtiu. Em 1997, o episódio Quantity Time, de Hey Arnold, foi ao ar e parecia prever esse desastre cinematográfico. A admiradora não tão secreta de Arnold, Helga, e seu pai foram assistir a uma paródia da peça Cats, apropriadamente intitulada Rats. Eles riram da montagem e declararam que isso foi a coisa mais estúpida que já viram. Quando o filme Cats estreou, muitos fãs de Hey Arnold não podiam deixar de pensar que já haviam visto isso em algum lugar antes. E falando em decisões criativas controversas, vamos falar sobre a temporada final de Game of Thrones. Todo mundo está tentando esquecer que isso aconteceu, mas vamos olhar para trás por um momento. O programa sempre foi admirado por causa de seus personagens interessantes, construção profunda do mundo e muitas reviravoltas que a história seguiu ao longo dos anos. Mas então, temos a 8ª temporada, onde as coisas ficaram realmente imprevisíveis, mas de um jeito meio ruim. Mas adivinha quem conseguiu prever a heróica Daenerys Targaryen destruindo King's Landing no topo de Drogon? É claro, os criadores dos Simpsons.
O episódio Surf Sons coloca a família em um mundo fictício semelhante a Westeros. Era claramente uma paródia de Game of Thrones. E há uma cena em que a família observa sem fazer nada, enquanto um dragão incendeia sua aldeia. Isso foi uma surpresa para os fãs de Game of Thrones, e os Simpsons já haviam previsto isso. Mas talvez a coisa mais impressionante aqui seja que esse ponto da trama funcionou bem em Os Simpsons, mas não foi tão bem assim para os fãs de Game of Thrones. Temos também algumas reviravoltas não ficcionais previstas pelos desenhos. No episódio do Futurama, O Menor de Dois Males, vimos um concurso de Miss Universo. Mesmo que você não seja fã de espetáculos da vida real, você deve admitir que nessa versão eles realmente apresentavam concorrentes de outras partes do universo. Nesse episódio, Zapp Brannigan chama o nome de Lila, ao invés da vencedora verdadeira. Então a partir daí, ela é despida de suas flores e coroa, que são apresentadas à verdadeira vencedora, Miss Vega 4. Essa cena estranha é muito parecida com a que vimos no palco anos depois, quando Steve Harvey foi o anfitrião do evento. Ele declarou a Miss Colômbia como vencedora por engano, ao invés da Miss Filipinas. E os fãs do Futurama já haviam visto isso antes. O Futurama apresenta toneladas de invenções futuristas, mas os Simpsons nem tanto. Bem, às vezes. Houve ocasiões em que o programa apresentou coisas tecnológicas que não existiam na época, mas que agora são comuns. A correção automática pode não ser futurista, mas não devemos esquecer que nem sempre tivemos algo que transforma nossos textos com palavrões em algo inocente como patinhos na lagoa. Em 1994, o episódio dos Simpsons Lisa on Ice foi ao ar. Durante uma palestra escolar, Dolph tenta gravar em seu dispositivo um lembrete que diz "bater em Martin", mas graças à correção automática acabou sendo "hora de comer, Marta". Era uma piada que previa algo importante sobre tecnologia, mas o episódio teve um impacto ainda maior do que a maioria das pessoas pôde perceber. Nitin Ganatra era o diretor de engenharia da Apple, que afirma que esse episódio era frequentemente mencionado nos bastidores. Enquanto trabalhava no software usado no teclado do iPhone, a equipe usava frequentemente a frase "hora de comer, Marta". Naquela época, a autocorreção parecia um conceito impossível. Mencionamos anteriormente que os carros voadores são um clichê de ficção científica ao falar do futuro, mas às vezes essas cenas chegam muito cedo. No episódio dos Simpsons, Drama do Futuro, Bart e Lisa puderam ver como seriam suas vidas 8 anos depois, quando se formassem no ensino médio. Acontece que seus pais finalmente se separariam, depois que Homer gastou todas as economias em uma casa subaquática. Pelo menos não foi tudo com cerveja, certo? Apesar de tudo, Homer terminou tendo o seu carro flutuante, algo que todos nós gostaríamos de ter. O problema aqui é que esse episódio supostamente acontece no ano de 2013, e nem é preciso dizer que estamos muito longe de ter carros voadores ou carros flutuantes. Nossos veículos podem até ser capazes de se dirigir sozinhos, mas ainda precisam fazer contato com a estrada. Obviamente, há várias coisas nessa visão de 2013 que definitivamente não eram verdadeiras, incluindo o dólar sendo substituído pelo Reagan. The deposit on this tux was 200 Reagans. E cientistas inventando uma magia. Que loucura! O Futurama nos leva do ano de 2013 a 3000. Mesmo que ainda não estejamos lá, existem alguns aspectos do programa fantásticos demais para acontecer. Há toneladas de celebridades em destaque no programa, ou pelo menos algumas partes delas. No futuro apresentado em Futurama, as cabeças das celebridades eram revividas usando tecnologia de clonagem especial. Esses clones não são apenas cópias físicas, mas também retêm as memórias e maneirismos dos humanos originais. Tudo bem, só que não é assim que a tecnologia de clonagem funciona. Primeiro de tudo, as pessoas que já se foram há muito tempo não teriam DNA suficiente para criar qualquer tipo de clone. E isso também vale para celebridades atuais. Podemos clonar animais, mas eles não têm as mesmas personalidades ou memórias dos originais. Eles podem compartilhar DNA, mas as pessoas são muito mais do que sua composição genética, e isso não mudará tão cedo.
Ao longo dos anos, os Simpsons fizeram 1 tonelada de previsões sobre o futuro que se tornaram verdade. Por isso, alguns fãs dão muito crédito ao programa quando se trata de clarividência. Quando um incêndio eclodiu na Catedral de Notre Dame, em Paris, começou a surgir um boato de que este era um dos muitos eventos previstos pelos Simpsons. Até uma imagem começou a circular na internet, mostrando o Sr. Burns em pé na frente de Notre Dame enquanto ela queimava. Curiosamente, essa imagem é de um episódio real do programa, mas foi alterada. A cena real é do episódio Maridos e Facas, onde Marge inicia uma academia feminina e Homer fica com ciúmes do seu sucesso. Então vemos a Catedral de Notre Dame em Springfield, mas ela não está pegando fogo e o Sr. Burns não está parado na frente dela. Essa cena é na verdade uma paródia de O Corcunda de Notre Dame. Nesse episódio, Homer passa por uma cirurgia para mudar sua aparência, assim como no filme parodiado. Futurama nos apresentou muitas espécies exóticas diferentes, mas também existem muitas criaturas nativas da Terra. De alguma forma, no futuro, corujas se tornam uma praga na cidade de Nova York. Segundo o programa, em 2999, as corujas substituiriam totalmente os ratos como as principais pragas da cidade. Existem até serviços de extermínio de corujas que lidam com os problemas causados por elas. De toda a loucura do programa, essa é honestamente um dos aspectos mais estranhos. Corujas comem roedores, o que significa que se não houvesse ratos na cidade, as corujas não os substituiriam, passariam fome. De fato, alguns fãs pensam que essa impossibilidade de corujas infestarem uma cidade é exatamente o ponto. Essa parte do programa pode ser uma paródia do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. Nessa história, as corujas não conseguem lidar com as mudanças no ambiente e se tornam raras. Então essa cena está ilustrando que o livro errou na sua previsão sobre o futuro. Agora vamos dar uma olhada em uma viagem que os Simpsons fizeram no futuro no episódio Casamento de Lisa. Bem, o futuro aqui seria 2010, mas o episódio saiu em 1995. Lisa visita uma cartomante na Feira da Renascença, que prevê que ela ficará noiva de um homem chamado Hugh Parkfield. Quando Lisa viaja para a Inglaterra para conhecer seus futuros sogros, vemos que o icônico Big Ben mudou para digital. Ok, já passamos de 2010 faz tempo. Então, os Simpsons entenderam tudo errado. Duvidamos muito que o Big Ben perderia seu relógio icônico em favor de um relógio digital, já que isso é um ícone cultural. De fato, em 2017, um plano de restauração foi implementado para preservar o relógio. Os sinos foram silenciados para permitir reparos, e o mostrador do relógio foi restaurado ao seu estado anterior. A única modernização que o Big Ben está recebendo é um novo elevador, e não sendo digitalizado. Qual dessas previsões futuristas é a sua favorita? Ou você tem alguma outra que perdemos? Diz aí nos comentários e não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as suas notificações para sempre obter os melhores conteúdos do Se Liga. Obrigado por assistir e nos vemos logo mais!